Muito bom dia. Hoje, terça-feira, 15 de outubro deste ano 2024. Damos graças ao nosso Pai Celestial que nos permite aqui estar no projeto da Grande Carpa Catedral. E hoje é um dia onde se está vertendo outra parte de estrada e hoje vão como umas 140 jardas mais ou menos nessa parte. Os rapazes prepararam nesses dias passados para poder hoje. Saúdo ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, a todos os irmãos nos diferentes países também, que nessa ocasião, pois estão nos vendo cedinho aqui, nessa parte oeste do terreno da carpa, da Grande Carpa Catedral. Hoje, uma vez que se coloque o cimento dessa parte, há uma parte que falta, que é a parte... Pode vir para cá, que é a parte do outro lado, onde vão se marcar outros 120 pés, mais ou menos, dando os ministros. E depois dos 120 pés lineares, vai restando uns 300 pés, 90 metros aproximadamente, até a rotatória do outro lado, que aqui tínhamos apontado nos vídeos anteriores. Onde vocês veem o drone aí? Daí, já mesmo damos para aqui, desde esse drone até... Não sei se daí se vê as luzes ao vê-las ali. Bom, as luzes que se vêem ali, ali está a palmeira, que é a outra rotatória. Ali tem uma parte que são para 2 tiros mais, 2 partes mais, se viramos para cá. Aqui vocês podem ver que da parte que vamos ter hoje até o drone, aqui sai outra parte mais que esperamos fazer na próxima quinta, porque hoje, depois do tiro de cimento, vai estar se nivelando essa área aqui para preparar para quinta-feira. E na próxima segunda, então estaria fazendo a outra parte, se é que nos dá o tempo do nivelamento, se estaria fazendo a outra que já... E já estaríamos terminando, então, já esta reta, vamos dizer, que nos faltam 2 semanas para terminar essa reta até a outra rotatória para passar ao outro lado, que é o lado oeste-noroeste, para nos conectar com a rotatória do outro lado, que está na parte da entrada para a parte norte do terreno. Assim que essa é a área que nos resta de dar a volta em todo o terreno com essa estrada. Assim que damos graças ao nosso Pai Celestial que já praticamente com estes trabalhos estamos dando a volta em todos os limites da Grande Carpa, onde para ter acesso para todas as áreas, os veículos e as pessoas, já que, pois, o que vem para este tempo final é algo grande que está prometido nas Sagradas Escrituras e pelas mensagens do irmão Branham, onde nessa visão que foi mostrada, viu uma grande carpa, viu pregação, viu ali chamamento, viu fila de oração, ou seja, que tudo vai culminar aqui. Tudo é um entrelace e enquanto está se realizando fases e etapas do 7º selo, aqui se está terminando estas áreas, mas vejam que tudo sempre Deus o faz de uma forma entrelaçada. Assim são as eras, assim são as dispensações. E a obra que Deus está realizando é parte do que estava contido no 7º selo, que não podia ser aberto antes, porque senão o inimigo iria tratar de imitar, como quando ele dizia que não se podia falar abertamente porque imitariam a segunda vinda do Senhor. E imitar a segunda vinda do Senhor, pois qualquer um dirá, quem vai imitar a segunda vinda do Senhor? É algo como que
Vamos nos aproximar um pouquinho daqui para que tenha um pouquinho mais de luz. Não sei se vê, saiu aí um pouco. Imitariam a segunda vinda do Senhor. Ou seja, que para imitar, pois é porque algo que é imitável. Agora vejam, há uma mensagem que o nosso irmão William pregou aí em 1998. Não sei se conseguem aí o de é imitável ou imitariam a segunda vinda do Senhor. Se é imitável a segunda vinda do Senhor, é porque o cumprimento da segunda vinda do Senhor ia ser como a primeira vinda do Senhor, com o nascimento de um ser humano. Agora vejam, não sei se aqui por aqui veio também estes... Venha para aqui para que a luz... Podemos nos aproximar um pouquinho. Por aqui temos o ruído do gerador. Essa mensagem... Diga aos rapazes que já vem a outra parte, já veio o primeiro caminhão, agora vão continuar vindo. Os caminhões são uns... Se são 140 jardas, são uns 14 caminhões, cada caminhão vem de 10 jardas mais ou menos. 10 porque tem alguns caminhões de 12 jardas e caminhões de 10. E há caminhões, pois, de 10 para baixo tudo, porque se você pede aqui quando dizem ajuste, pois pode pedir uma jarda, pode pedir 2 jardas, mas normalmente são de 10 jardas os caminhões. Estávamos falando da vinda do Senhor, que ele tinha dito que não se podia falar abertamente, porque podiam imitar a segunda vinda do Senhor. E é algo tão... Humanamente você diz, mas como vou imitar a segunda vinda do Senhor? Bom, veja, aqui no tempo de Jesus, se levantou Teudas e Judas. Teudas e Judas, sim. Não Judas Iscariote. E houve esse movimento porque o diabo suspeitava a forma em que Deus ia cumprir a primeira vinda do Senhor que Isaías tinha falado, bastante claro em detalhes. Vamos dizer que ele disse numa mensagem que não era um mistério, porque disse que ia ser de Belém e de uma virgem, ou seja, deu certos detalhes. E vejam como o inimigo de Deus para esse ciclo, para esse tempo, também ungiu pessoas para desviar a atenção de quando chegasse o verdadeiro. Pois se este é mais um. Não foi isso mesmo que disse Gamaliel? Foi ou que disse... Se isso não é de Deus, vai se desvanecer, como aconteceu com Teudas e Judas, se levantaram e levaram muitas pessoas e se desfez. Mas se for de Deus, não venha a ser que estejamos resistindo a Deus. Deixe quieto. Um homem sábio, agora, na segunda vinda do Senhor, não tinha sido dada a conhecer abertamente, nem pelos apóstolos, nem o próprio Jesus, depois que ele ressuscitou, pois aí sim já conhecia tudo, mas ele disse, nem o Filho sabe. Ou seja, que era um segredo por completo, do qual o próprio Paulo... Vejam, quando Paulo subiu ao terceiro céu, ele viu coisas ali, que é um lugar onde ele diz que ele ali morreu, ou tinham apedrejado, algo assim, que nesse momento, mas regressou novamente, não era para ele partir. Ou seja, que vejam como também aí se refletiu essa parte também aí do tempo onde a pessoa, se não chega o dia e não é o momento, pois regressa. Paulo, o que olhou e que viu, disse, espere, isso aqui
É algo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de homem. Isso é algo tão glorioso. Mas ele disse que isso é o que Deus tinha preparado e preparou para nós. Todas essas escrituras a pessoa une e vê hoje em dia o cumprimento delas. Com razão, Paulo estava tão regozijado do que estava vendo, porque era nada mais e nada menos que o que Deus ia cumprir no meio da igreja na etapa do lugar santíssimo. O que ele viu ali é a manifestação de Deus nesse tempo, na qual é a mesma coluna de fogo que guiou o povo hebreu, que estaria no meio da igreja, realizando o que ele prometeu, que é levar a sua noiva, dar o corpo eterno e glorificado e tirá-la da terra. Agora esse mistério não estava ainda dado a conhecer pelos mensageiros nem pelo irmão Branham, do qual nessa mensagem, que é o que eu ia ler agora, no Deus Todo-Poderoso velado e revelado em seu anjo mensageiro, porque é o anjo, o mesmo anjo do pacto que libertou o povo hebreu, é o mesmo anjo, é essa mesma coluna de fogo que guiou a igreja, mas que no tempo final se faria carne e estaria cumprindo o que ele prometeu de libertar o povo dessa escravidão, nos dando o corpo eterno e glorificado e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, nessa mensagem de 3 de maio de 98, ele diz: como vamos estar em pé diante do Filho do Homem se não se cumpre sua vinda em carne humana? Mas se cumpre sua vinda em carne humana por meio do véu de carne chamado o anjo do Senhor, o anjo de Jesus Cristo, onde vem velado e revelado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isso é o verbo, a palavra velada, encarnada em um homem deste tempo final. Se encontrarmos esse homem, encontramos o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, encontramos o Deus Criador dos céus e da terra velado e revelado em seu anjo mensageiro. Como tudo que ele falou, nesse momento, ao não estar aberto esse mistério, se focava tudo no irmão William. Nessa próxima mensagem, talvez, aí vamos colocar uma que fala do múltiplo cumprimento das Escrituras e como Deus cumpre as Escrituras parcialmente, outras um pouco mais marcadas, mas chega um momento em que essa Escritura se cumpre completamente, já é a realidade dessa Escritura. Pode se cumprir 1, 2, 3 vezes. E também ele escreve que pode ter múltiplas revelações num escrito. Agora disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 17 do livro dos selos. Muitos passam despercebido pela razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como eu disse muitas vezes, o homem é igual como sempre foi. Ele sempre esteve louvando a Deus pelo que fez, ou seja, pelo que já está no passado, olhando o que Deus fará no futuro, olhando sempre o futuro, diz o irmão William, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente, e ignorando a manifestação de Deus por meio do instrumento que ele tem em cada tempo. E agora, assim é. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham para frente e veem o grande que vem, e em 9 de 10 casos as coisas já estão acontecendo tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E mais embaixo, na mesma página 17, diz: e então, como você pode ver, não encontramos a grandeza e a realidade de Deus revelada nas coisas grandes, das quais pensamos, mas ele está nas coisas simples. Lhe agrada a Deus se revelar e depois se ocultar. Se ocultar e depois se revelar nas coisas simples. Os profetas de Deus sempre foram homens simples. O tema dessa mensagem que está pregada aqui, para o começo do selo, se intitula Deus se ocultando na simplicidade e depois se revelando nela mesma. E agora vejam como ele nos mostra aqui que Deus sempre fez dessa forma.
Sempre fez nessa forma. E agora, para a coisa grande que Deus prometeu para o último dia, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o maior evento que a raça humana experimentará, será Deus se velando, o anjo do pacto, Jesus Cristo, se velando em carne humana e se revelando através de carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o maior mistério do qual Cristo disse que nem os anjos, nem ele mesmo sabia quando seria a hora e o dia desse grande evento. Vem o que tínhamos falado agora há pouco. Da página 472 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo falando do sétimo selo. Que a segunda vinda de Cristo disse, notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. E o sétimo selo é o quê? A segunda vinda de Cristo. E quando começar o cumprimento da segunda vinda de Cristo, que é Cristo, anjo do pacto, se revelando em carne humana e depois se revelando por meio de carne humana, quando começar esse mistério a ser cumprido na terra, será completamente secreto o seu começo até certo tempo, até que chegue o tempo de ser revelado à Igreja de Jesus Cristo, esse mistério do sétimo selo. Assim como na primeira vinda de Cristo, vejam vocês, esteve cumprida desde que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Vejam que tem um começo e tem um final. Mas isso esteve oculto dos olhos dos sábios e entendidos e de todo o povo hebreu, exceto de muito poucas pessoas como Maria, José, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana e alguma outra pessoa, que sabiam que o Messias já estava na terra, como aqueles magos que vieram do Oriente buscando o Messias e o encontraram. E muito poucas pessoas conheciam que já estava cumprida a vinda do Messias no meio do povo hebreu, e que era um menininho, o qual ia crescendo. Chegou a jovem, depois chegou a idade de adulto e quando tinha cerca de 30 anos, começou seu ministério. E aí começou a ser revelado ao povo hebreu o mistério da vinda do Senhor, da primeira vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto velado em carne humana e revelado por meio de carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Agora vejam, ele começou o ministério aos 29 anos e meio, por aí, de 28 a 30, porque há um entrelace por aí, começou o ministério de Jesus. Agora vejam vocês, já para o ano de 2000 a 2002, Deus esteve movendo nesse novo milênio, porque vejam, mesmo que já tinha se começado o sétimo milênio conforme o calendário hebreu, já tinha se começado, mas vejam, conforme o calendário gentil, ou gregoriano, Deus então cumpre tudo conforme ao calendário em que os seres humanos estão vivendo. E ninguém pode dizer, não, é que não se cumpriu no sétimo milênio. Pois veja, já aí, Deus o cumpriu no sétimo milênio, que é o último dia. Começou o ministério aos 28 anos e meio, 29, porque se você soma os dias de atraso, os dias a mais que estão no calendário, e calcula, já para essa data, mais os 9 meses no ventre, está começando por aí o ministério aos 29 ou 29 anos e meio. Ou seja, que começou o ministério ali, nessa data, onde corresponde ao sétimo milênio conforme o calendário gentil.
E agora vejam vocês como esteve oculto o mistério da primeira vinda de Cristo por cerca de 30 anos, já estando cumprido esse mistério, já estando cumprida a sua vinda na Terra. E quanto tempo estará em oculto para a humanidade e para a Igreja de Jesus Cristo o mistério do sétimo selo? Agora qualquer um diria ali, mas como vai estar oculto se eu já o estou vendo aí? Vejam que quando Deus não abre o entendimento à pessoa, Ele podia estar falando tudo isso nesse momento e ninguém compreendia. Isto que agora quando lemos e vamos a esse tempo e com razão, não estava aberto esse mistério porque Ele não tinha revelado, estava oculto, mas estava chegando o ciclo divino, isso foi em 98, estava chegando o ciclo divino para o cumprimento dessa promessa, porque já estava no meio da igreja, fazia 26, 27, 28 anos, que estava no meio do povo e não percebiam que estava ali o cumprimento do que Deus tinha prometido. O sétimo selo já estava no meio do povo e não tinha percebido a igreja que estava no meio dela. Aí agora diz, e quanto tempo estará em oculto para a humanidade, para a igreja de Jesus Cristo, o mistério do sétimo selo? O mistério da segunda vinda de Cristo estaria, diz o profeta mensageiro precursor da vinda de Cristo para o último dia, diz que quando começar, diz que será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Ou seja, se é secreto, ninguém conhecia que nesse instrumento, que nesse véu de carne, que nesse personagem, Deus ia estar cumprindo essa promessa. Ou seja, que não sabia até esse momento a data do nascimento do sétimo selo. E qualquer um dirá, não, é que sabíamos que era... Isso foi em 40. Não, isso não sabia. É algo oculto. Ninguém conhecia esse mistério. E ninguém, incluindo a humanidade e a igreja. Ou seja, que não se sabia a data do nascimento desse corpo onde Deus ia cumprir sua vinda. Agora, quando o irmão Branham diz... Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo ainda no tempo do irmão Branham não tinha nascido. E é tão claro. Agora a pessoa escutar essas mensagens, que é até por lógica. Agora a pessoa diz, mas com razão. Ele falava de um que viria mais adiante. E ele diz, se estivesse, eu diria a minha pequena igreja, este é ele. Porque essa é a obra que o precursor faz, mas porquanto ele não ia chegar a estar no tempo do nascimento desse instrumento, pois então disse, essa mensagem é que vai introduzir Jesus Cristo ao mundo, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Então, é a mensagem que é a plataforma, o fundamento do que, onde esse mensageiro ao qual ele está precursando o caminho, se subiria, se colocaria. E se começamos a contar o tempo desde que o véu de carne nasceu, desde que o véu de carne... Volto. E se começamos a contar o tempo, desde que o véu de carne, onde estará o verbo, a palavra encarnada nesse homem, se contamos o tempo desde que nasce esse véu de carne, até que comece esse ministério do cumprimento do sétimo selo, e dê a conhecer esse mistério, teríamos que calcular até o momento no qual ele revele. Esse mistério é a Igreja de Jesus Cristo. E ele nunca revelou. Esse mistério é a igreja. Consequentemente, nele não estava se cumprindo sua vinda. Tão simples assim. Porque se diz que ele vai se revelar até o tempo em que ele se revele, aí a igreja vai dizer, pois, deste tempo a este tempo já íamos conhecer, já vamos conhecer ou já conhecemos quando nasceu. Agora vejam, quando ele estava se revelando ao povo hebreu, em sua presença, eles
Em uma ocasião, lhe disseram, não tem de 50 anos e diz que viste Abraão. Agora vejam como isso se cumpriu à igreja e a eles, porque é onde está se revelando mais abertamente ao povo, em uma etapa e numa fase que é tão rápida, que quando já o inimigo já quiser deter esse movimento, esse avivamento, a igreja noiva já terá se encarnado essa palavra em suas almas, em seu coração, e essa é a fé de rapto. Já estará encarnada em sua vida o conhecimento da vinda do Senhor. E ninguém poderá tirar esse avivamento da igreja noiva, porque vejam, lhe saiu primeiro essa revelação sendo dada à igreja, que o diabo percebeu, vai perceber, já será muito tarde para deter. Esse trabalho que Deus está fazendo no meio do povo, que é a revelação da sua vinda. É uma obra rápida, porque isso é o que o diabo não quer. Que os filhos de Deus obtenham esse conhecimento e se vão da terra e não passem pela grande tribulação. Ele o que quer é levar os mais que puder, o máximo que puder para seu reino. Mas vejam como Deus ocultou tudo isso, que entre os próprios irmãos cumpre essa promessa, realiza tudo, e é uma obra que está se realizando na alma de cada crente, e é o maior milagre que Deus está fazendo aí, pessoal, é uma obra pessoal, individual. Por isso ninguém pode dizer, não, que a mim fulano me disse isso ou fulano isso, e eu por isso creio nisso ou no outro. Não, isso é uma obra individual. É a pessoa com Deus. Diríamos, esteve por tal quantidade de anos oculto esse mistério de todos os seres humanos e até da Igreja de Jesus Cristo. Mas, porquanto seria revelada à Igreja de Jesus Cristo este mistério, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, o revelaria à sua igreja. E sua igreja diria, isso era o que eu estava esperando. E estava esperando a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, velado e revelado, e em carne humana em seu anjo mensageiro. E quando você fala isso, antes você dizia, mas é Ele. E ele estava falando, era desse instrumento, do qual Deus estaria cumprindo essa promessa. E isso é o mesmo que o povo hebreu está esperando ver a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto em carne humana. Mas eles não poderão ver sua vinda até que todos os escolhidos dentre os gentios sejam chamados e juntados, como diz São Paulo. Agora vejam, mais adiante nessa mesma mensagem diz um montão de coisas muito importantes, que depois podemos continuar lendo em outros momentos. Mas vamos ler outro pouquinho mais aqui, veja, diz, um pouquinho mais adiante, diz, vem como veio João Batista. E João Batista veio com o quê? Com o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E o sétimo selo vem com o ministério de Elias por quinta ocasião. E vem como o nascimento de Jesus lá no estábulo. Vem com o ministério de Jesus manifestado pela segunda vez. Ou seja, tem que ter um começo, um nascimento, e tem que vir também. Aí está o ministério de Jesus e vem como João? Pois, com o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Isso é a vinda do sétimo selo. Essa é a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente aos demais, que apareceu nessa nuvem em 28 de fevereiro de 63. Agora vejam como esse anjo tinha que se fazer carne.
Mas vejam vocês que quando ele foi batizado por João, e ele disse, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, ou sobre aquele que tu ouvires, disse o anjo, o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Agora, chegou um tempo na vida de Jesus que ia ser marcada pela coluna de fogo pelo Espírito Santo para ele começar esse ministério. Agora, na visão da carpa, tudo está condensado ali. Tudo o que ele fala em todas as conversas, em toda conversa que tem com o anjo, há períodos de tempo do qual viemos falando pouquinho a pouco, enquanto essas etapas vão se cumprindo, porque se são faladas todas de uma vez, aí sim que vai ter imitação. Mas está sendo dado passo por passo, tudo o que o sétimo selo vai realizando, dessa visão que foi relatada. Cada detalhe corresponde a um período de tempo. E a um momento em específico. Agora, quando estamos vendo tudo o que Deus está realizando e vemos esse avivamento mundial, porque é um avivamento mundial do qual não tinha sido visto na dispensação da graça, nessa forma de receber o enviado do Senhor, nessa manifestação que ele prometeu, porque na dispensação da graça, vejam vocês, o que se estava realizando ali era essa primeira porção, a qual quando a pessoa recebia Cristo, obtinha o novo nascimento e viria fazer parte, vem fazer parte aí da Igreja do Senhor na etapa correspondente. Mas tudo o que estava se realizando era nessa esfera espiritual e, vejam, há algo que está ocorrendo na nossa frente, e eu creio que a maioria não percebeu. E o que foi visto ali pelo irmão Branham, onde, se vocês notarem nessa página à direita, onde ele fala da abertura do sétimo selo, e ele está relatando ali o que Paulo esteve vendo em detalhe, porque ele dizia, os anjos deixaram de cantar. Aqui eles fizeram isso e já deixaram de fazer. Vejam, ele estava revelando ali detalhes que Paulo não tinha falado e não podia falar do que estava acontecendo com a abertura do sétimo selo. Ele estava vendo e estava narrando no sétimo selo o que Deus estava realizando na terra e o que estava ocorrendo no céu com a abertura desse selo. A abertura, a revelação do que é sua vinda. Agora vejam, para receber esse avivamento final, terreno, e obter a pessoa escolhida, a mudança de corpo, onde tem que estar esse avivamento? Na pessoa. Aí, não lá.
É aqui. E qualquer um dirá, mas se isso era o que acontecia, chamavam e vinham à frente e recebiam o Senhor, e havia mais gente em certas áreas, vamos dizer, em certas atividades. E os evangelistas, quantas pessoas? Muito mais. Sim, mas esse avivamento que estaria se realizando hoje é especial. É um avivamento único. E é para a noiva. Por isso, esse nunca tinha ocorrido. Porque um avivamento, um despertamento para transformação, para a fé de rápido nunca tinha ocorrido. Vê porque é um avivamento especial? Porque ao ele se dar a conhecer e se revelar, então produz esse avivamento. Como produziu o avivamento quando receberam o Senhor, sob a dispensação da graça às pessoas. Mas vejam os dois ângulos desses dois avivamentos. Esse avivamento, o irmão Branham disse que não havia. Mas se tanta gente passava no tempo do irmão Branham, e quantidade de pessoas, Billy Graham, Oral Roberts, eram evangelistas que, multidões de pessoas, que grande avivamento havia. E o irmão Branham disse, ainda não tivemos um avivamento. Ao que ele se refere? Sim, porque nessa página, qualquer um dirá se estava sacudindo ali. Não, é a noiva. Espere. Então, tem algo. E isso é o que Deus está realizando hoje, no meio da igreja, com a abertura do sétimo selo. Ele se revelando, o qual não se revelou em tempos passados, porque não estava o instrumento correspondente para realizar esse trabalho e ser o instrumento em que Deus estava cumprindo, estaria cumprindo essa promessa. Por isso ele dizia ali, nem se revelou ao mundo, nem à igreja. E se foi, e não se revelou, pois não era ele. Tão simples assim. Quando você vir esse instrumento se revelando, pois este é. E o que vão dizer as pessoas? Pois este é um louco, este fanático, este como vai ser? Se nós o conhecemos desde pequenininho, como dissemos que foi ontem numa saudaçãozinha que eu enviei, mas se este conhecemos desde pequeno, como vai se colocar a dizer agora que ele é o Messias? Isso é tropeço para muitas pessoas e mais para os de dentro mesmo. Aí é onde vem essa separação. Essa sacudida o faz quem? O próprio véu. Como a palavra está aí? Pois é a palavra quem está fazendo a separação. Enquanto não estava plenamente aberto esse mistério, podia andar por aí e não era tropeço. Se este é um dos irmãos, sim, fulano, sim, trabalha em tal coisa. Uma vez que essa palavra se revela, então a uns cega e a outros abre os olhos. Deus faz as coisas tão simples que até os próprios que dizem que leva 50 anos a mensagem, não se recostem, porque uma pessoa pode chegar na última hora e Deus abrir os olhos. Este é o Messias, este é o Cristo, o Filho do Deus vivente. E outro que leva anos, o que vai dizer, este é um impostor, este é um personificador. Vem a diferença de um escolhido de Deus e um incrédulo ou um manufaturado. E isso dói a muitos, mas é a verdade. E não podemos tampar o céu com as mãos, com a peneira. Estamos num tempo paralelo ao tempo da primeira vinda do Senhor. Agora vejam. Aqui, um pouquinho mais adiante, ele fala porque essa mensagem é tremendo tudo. Vamos ver para não ler muito aqui. O outro se atrasou. Um pouquinho mais adiante diz, e esse selo sétimo o abrirá o Filho do Homem em sua vinda com seus anjos.
que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana em seu anjo mensageiro e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias neste último dia. Quem abrirá esse sétimo selo? O Filho do Homem, em sua vinda, com os seus anjos. O anjo que era diferente dos demais. Ou seja, que em sua vinda era que ele ia abrir esse mistério. Não podia abrir esse mistério e dizer, eu sou. No tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William. Tinha que ser um instrumento do qual essa promessa ia se cumprir. Por quê? Porque depois de se realizar essa vindicação, isso produziria um aperto do qual não podia ocorrer antes, porque a igreja, vejam, Deus podia usar o mensageiro das 7 eras para realizar essa obra. Deus operando os ministérios ali. Porque esse é o segredo. É a operação do Espírito Santo operando os ministérios correspondentes para o cumprimento da sua vinda. Ele podia pegar o mensageiro e cumpri-lo. Por isso eles falavam como se fossem eles, porque era o Espírito Santo operando o ministério nesse mensageiro. E como é a forma e era a forma como ele ia realizar a sua vinda, o que o irmão Branham fez, ele pensava que era ele. Pois Deus estava operando o ministério ali e estava realizando êxito em tudo. Vamos para Israel. Porque tu disseste que Israel ia te receber. E foi. Fez uma viagem e preparou tudo. Mas vejam, Deus não tinha lhe mostrado, não tinha lhe revelado, e o deixou. E ele falava tanto nas mensagens, mesmo que ele corrigiu, mas em certa forma, os irmãos criam que ele era Jesus Cristo, e pensavam que ele era o Senhor. Até batizaram, chegaram a batizar no nome do irmão Branham. Porque pensavam que era ele. E assim aconteceu com o irmão William Soto Santiago também. Mas se é ele. Mas vejam, todo profeta chega e tenta agarrar todas essas bênçãos, e quanto mais perto está, mais tenta de fazê-la, torná-la uma realidade, cumpri-la, porque são crentes nas promessas de Deus, e como estão aí, pois aquele que conseguir cumprir é nesse. A carpa, as que foram sendo feitas, vejam, eram dele. Foi se cumprindo a primeira, ele fez, não ocorreu. A segunda, não ocorreu. A terceira, o outro edifício, quando se começa a trabalhar na grande carpa catedral, vejam vocês, vejam, quando passou o quartinho para lá, para o outro, que está bem feito, eu lhe disse a ele, bom, irmão William, vamos passar o quartinho para cá? Me disse, não, faça partir um novo. A revelação que estava me dando ali era tão grande, porque era um véu de carne novo que Deus ia usar nessa grande carpa catedral. Ele nem sequer entrou ali, nem ministrou ali, nem na carpa. Tanto assim, que falava já depois, isso para ele vai ser pequeno. Isso para ele vai ser pequenininho. Porque já estava mostrando, nos revelando a nós, a família próxima, que sob esse instrumento era que Deus ia realizar esse trabalho. Mas como não correspondia a ele a abrir esse mistério, porque quem abrisse esse mistério e dissesse como é e o que é,
E a obra que estaria realizando, então nele estaria se cumprindo. Não podia ele dar a conhecer. E lhe foi dito ao irmão Branham, disso não dirás nada a ninguém. Ele vai dizer. Ele diz. Vejam que depois, quando ele está mostrando o anjo ao irmão Branham tudo, você sabe por que ele estava mostrando tudo e estava dizendo isso, outro e outro? Mas se ele esteve caminhando por esse lugar e esteve vendo o que esse instrumento estava construindo, estava fazendo, claro que tinha conhecimento de tudo. Veja isso aqui, veja isso aqui. Agora não venha dizer quem é o véu de carne, não adiante. Porque para esse tempo, podia então o instrumento começar um movimento para tentar matar as crianças. Agora, houve algo aí, numas notícias que estivemos vendo, não sei se me passou, de uns experiências que estavam fazendo de esterilizar as mulheres. Em Porto Rico, é preciso, essa notícia é muito interessante e muito significativa, porque tentaram fazer experimentos para esterilizar as mulheres e caiu nesse tempo, nesse período de tempo por aí de 60 aos 70, essa década. Agora vejam na forma moderna como o diabo tratava se suspeitava algo lhe escapou em alguma forma ao irmão Branham que falou e que o diabo conseguiu captar algo e atirou esse ataque para esse tempo. Porque recordem, quando ele falava e dizia que a visão da carpa não tinha se cumprido quando ele estava, uma coisa, isso foi em 64, 65, já terminando. E vejam, já aí ele se vai, então o diabo fala, espera, aqui tem que atacar porque tem que ter um começo como aconteceu na primeira. Ele pensou que tinha lá, Aí foi a maior vitória para o Senhor. Mas vejam, ele tentou também dar um golpe. Nesse tempo, esterilizando as mulheres. Essa notícia não saiu muito, mas depois buscando. Está, creio que na internet, assim que podemos buscar essa informação desses ensaios que estavam fazendo para as mulheres. Não sei se em Porto Rico nada mais. Foi um dos lugares onde estava se fazendo esse ensaio, esse experimento. E muitas ficaram estéreis. Não puderam dar à luz. Promoveram a esterilização das mulheres, ou seja, para que não tivessem filhos. Vem tratando de evitar. Mas quem ia chegar a um lugar como Canóvanas para tentar de esterilizar a minha mamãe? Ia ser impossível. Mas vejam como o diabo é tão astuto que onde foi a vice-presidente dos Estados Unidos, entre tantos lugares em Porto Rico, vai a Canóvanas. Ou seja que algo suspeitava, mas como sempre chega tarde, e nessa hora chegará tarde também. Já os escolhidos de Deus estão tendo, neste tempo final, o conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e isso ninguém vai arrancar do coração. Essa fé que está semeada aí na alma. Esse é o avivamento que ele disse, ainda a noiva não teve um despertamento, um avivamento. Ainda. Vamos buscar página 104 e a 212 dos selos. Diz que ele os mandará. Ele prometeu, era uma promessa. E se era uma promessa, pois Deus é fiel para cumpri-la. Aqui também. A noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento. E nesse tempo,
E os avivamentos que estava tendo ali a igreja, no mundo completo. Vê? Não se referia a esse avivamento, nem se referia ao avivamento dos pregadores que estavam, como Billy Graham, Oral Roberts, nem todos esses evangelistas grandes. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele mandará. O Prometeu, vem? Agora vejo, ele continua dizendo aqui, sob o ministério do quarto Elias, um pouquinho mais adiante, o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, não podia ser revelado. Vem, o que estávamos falando, não podia ser revelado nesse tempo. Esse mistério do 7º selo não podia ser revelado pelo 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia, mas que seria revelado mais adiante. Diz, chegamos até aqui e o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. Quando diz que será dado esse mistério, essa revelação do 7º selo, essa revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, será dada essa revelação na vinda de Jesus, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que aparecerá Jesus novamente sobre a terra, o lemos alguns momentos, vamos ler de novo, diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Quando aparecer a palavra de Deus encarnada em um homem, que é a aparição e vinda do Senhor Jesus, é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana e manifestando o ministério de Jesus pela segunda vez, e o de Elias pela quinta vez, e o de Moisés pela segunda vez. Quando isso estiver manifestado em carne humana, aí será revelado o mistério do 7º selo. Quando o quê? Quando isso estiver manifestado em carne humana. E por que o irmão Branham não revelou? Porque não era o tempo para revelá-lo. Porque não estavam os ministérios ali. Porque não revelou o Dr. William Souto Santiago, porque nele não estavam os ministérios operados pelo Espírito Santo. E se não foi revelado, pois não deu a fé de rapto. Por isso ainda estávamos aqui. E por isso ainda estamos aqui. Porque ainda a noiva não recebeu completamente essa fé de rapto, a qual está sendo dada à medida que vai se falando e dando a conhecer mais abertamente esse mistério. Mas à altura de hoje, já estamos bastante crescidos. E essa revelação, esse avivamento está bastante elevado, que o que falta é afirmar mais essa fé, e cada vez mais e mais, porque vejam vocês, a prova grande será no aperto. Aí o povo entrará em desespero. Mas em desespero, na base de que ou a que? Esse desespero será para que essa fé que está semeada aí no coração, essa revelação, nasça e produza essa mudança. Tem que haver algo aí para que produza, nesse tempo de desespero e aperto, o que foi prometido que essa palavra tem e contém. Essa palavra é um poder, e é um poder transformador. Quando isso estiver manifestado em carne humana, aí será revelado o mistério do 7º selo, que é a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda desse anjo que era diferente aos demais, vinda em carne humana e manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus através do seu anjo mensageiro. Isso é a palavra encarnada em homem, manifestando esses ministérios. E o véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam, tão simples, que ele falava tudo isso. E não víamos nesse momento. Mas vejam, quando era que ia se manifestar e cumprir esse mistério naquele que estaria revelando, dando a conhecer esse mistério, onde ele diz que ele se apresentaria ele mesmo.
A palavra, esse poder que está sendo dado à igreja, essa fé de rapto, é a que ela necessita para irmos daqui. As coisas a cada vez vão se apertar mais e sempre eu lhes disse que quando vocês virem esse ataque, já mais direto, vigiem, porque já se vai ao mundo de fora, já vão começar a chamar pessoas de governo e pessoas líderes que têm a ver com leis e tudo isso, porque vão usar o mesmo que Judas Iscariote usou ali. Usou o governo e todos os líderes e tudo desse tempo para atacar o programa divino e o que Deus está realizando ali no meio do povo hebreu, na pessoa de Jesus. Se é tão covarde que vai buscar os de governo para atacar um jovem carpinteiro de Nazaré. Tinham medo dele, desse homem, porque o que estava realizando ali o Senhor e depois no cumprimento pleno do que ele ia realizar, que era morrer na cruz, ia ser um golpe tão duro ao diabo, tão forte ao diabo, que ele ia tentar evitar que isso ocorresse. E como tinha que ser no momento exato, tentou matá-lo antes. Mas não podia ser antes, mas no tempo correspondente. Agora tudo isso o vemos engrandecido nesse tempo, atualizado, moderno, e tudo que vai estar se realizando é algo que na escala moderna e a aplicação moderna, a pessoa vê lá como ocorreu e aqui, pois, o equivalente ao que já isso lá significava. Como dizia das praças, as praças dos televisores. Porque lá quando expunham alguém e colocavam na praça, esse era o televisor. E todo mundo ia ver o televisor. Que notícias que há? Agora, veja, ocorre algo e em seguida estão até os celulares que chega a notícia. Seja boa ou seja má. De crítica ou de bênçãos. De tudo chega aí. E os televisores, pois, as notícias, surge algo no lugar e em seguida estão aí as notícias. E isso é o que vai se realizar neste tempo, já nessa escala, onde diz que esse sinal, ele disse, vamos deixar esse sinal quietinho, que é o sinal das duas oliveiras, que será visto por todos os telões. Agora, por quê? Qual é o medo? Mas o diabo sabe que, como lhe resta pouco tempo, vai atirar com tudo. Assim que não espere que seja algo bonito e que seja um tempo de se relaxar e se divertir. Vão vir momentos difíceis de prova para a igreja, de escárnio e de muitas coisas, as quais a fé aí vai ser provada. Não foi provada a fé no tempo dos apóstolos, mas vejam vocês que a eles, como não tinha chegado ainda o Espírito Santo no dia de Pentecoste, aí, vejam, Pedro, quando viu tudo isso, se foi por aí, se sentou aí naquela, não sei se era um fogueiro ou algo que tinham por ali, e começou até a amaldiçoar e falar mal, se unindo a eles, ou seja, que pegou os maus modos desses que estavam ali, mas não por isso Pedro se perdeu. Agora, tudo isso mostra também e representa aqueles que se afastam e ao invés de se arrumar, se corrigir, se tornam piores. Mal falado e todas essas coisas. Mas já o vimos no passado e agora o vemos também aqui em nosso tempo. O importante é que sempre
que há algo assim, é porque uma grande bênção vem por trás. Como quando ele dizia, aí é onde a terra começará com as suas contrações violentas e as grandes sacudidas, e tudo isso como foi na primeira vinda do Senhor. E diz, ó Senhor, quando chegar esse momento de alegria, sempre falamos dessa escritura. Momentos de alegria com terremotos e um montão de coisas. Vem porque depois, atrás disso, vem uma promessa grande, que é a ressurreição. Não vai ser de alegria isso ao ver os santos que partiram e nosso tempo, nossos familiares, vai ser algo de regozijo. Porque sabemos que já não vamos nos separar novamente deles. Esses serão dias tanto de alegria que qualquer coisa que estiver acontecendo no mundo contra nós, vamos dizer, valeu a pena esperar. Agora eu te tenho aqui, papai e mamãe. Oh, meu irmão, meu filho, minha filha. Agora eu te tenho comigo, valeu a pena passar pelo opróbrio, o escárnio e passar toda... Porque vejam, haverá regozijo temporário em alguns. Ganhamos! Expus e fiz isso, fiz o outro. Isso é um regozijo temporário. E o escolhido talvez passando nesse momento difícil, de aperto. Mas depois, esse regozijo é eterno. O outro durará um pouquinho. Se regozijem, vamos, se regozijem. O nosso regozijo será eterno. Ou seja, virão momentos duros, difíceis, mas não se preocupem. Temos uma eternidade completa para nos regozijar de tudo isso que estamos recebendo, mesmo que venha esse aperto, que em breve estará por aí. E cada vez se apertará mais, tanto no mundo, na situação econômica, na situação do meio ambiente, de tudo, como também no pessoal e no ataque para a obra e o programa que Deus está realizando. Bom, que Deus os abençoe e os guarde e já estivemos vendo tudo que Deus está fazendo nos países, em alguns países que estivemos indo e tudo isso é parte do programa que Deus tinha sob o sétimo selo. Foi grande o que Deus nos deu ali na Guatemala, do qual eu estou esperando que saia para esquadrinhar muitas coisas ali que Deus nos deu. Isso pela manhã, cedo, foi muito importante. E depois o que Deus nos deu na mensagem da atividade também foram momentos muito importantes. Assim que continue o sétimo selo cumprindo o que foi prometido que estaria cumprindo, porque tudo isso tem a ver com a fé de rapto e com o que os escolhidos de Deus necessitam. O que estamos vendo é o cumprimento das Escrituras em todas as áreas, tanto na igreja noiva, os incrédulos, os manufaturados, até o povo hebreu está tendo parte já. Até assim, mas se estão atacando e estão em guerra, tudo isso tem a ver. Assim que tudo está se movendo, todo o cenário, e estão todos os que estarão atuando em cada lugar e em cada posição, todos estão aí. Ou seja, tudo está se realizando conforme a como foi prometido. Tudo está se cumprindo, mas veja, ao pé da letra. Uma perfeição tão grande que a pessoa vê, olha, com razão, aqui, as nações, os líderes religiosos, os políticos, até dentro da igreja, os ministros, os irmãos, cada pessoa, cada indivíduo, tudo está em seu lugar. E aí vamos a continuar falando depois, mais abertamente, o que é essa obra do sétimo selo, mais ao indivíduo. Como é que produz no indivíduo a atitude que essa pessoa, como semente, tem e de que parte é. O que é que produz essa palavra, essa ação do sétimo selo? Bom, que Deus abençoe e os guarde hoje
15, terça-feira 15 de outubro deste ano 2024. E o tema para essa conversa, estivemos falando da revelação do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, seria a vinda do anjo que era diferente aos demais, revelando o sétimo selo, sua vinda. Porque ele mesmo seria quem revelaria esse mistério. Que Deus abençoe e guarde a todos.